Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Hoje é um culto de ensino, de estudo da presença de Deus. Vamos aprender mais dele, amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: com quem vocês vão me comparar? A quem seria igual a mim? Diz o santo: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser dele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe e nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Eu creio que de tantos acontecimentos, de tantas coisas, dia após dia a gente vê e vai nos oprimindo, vão vindo pesos sobre nós, dia após dia. São notícias, são acontecimentos. Hoje eu até brincava, estava conversando com uma amiga minha, daí a gente falava assim, ela falou assim, mas tal decisão devia vir da sociedade. Eu falei, mas não dá para confiar na sociedade. Eu falei, é verdade, tinha que ser, por exemplo, os juristas. Eu falei, mas não dá para confiar nos juristas também. Então, às vezes a gente olha e vê que não há muita esperança ao redor, mas porque a nossa esperança não vem ao redor, a nossa esperança vem do alto, vem do Senhor. E justamente por isso nós passamos por esses momentos, para a gente conseguir observar que é só do alto que vem a nossa força, que é só do Senhor onde nós somos renovados, onde nós somos fortalecidos. Quando tudo parece que está acabado, quando tudo parece que não tem mais para onde ir, Ele mostra a sua luz, Ele se revela a nós, Ele fala, sou eu que dou forças, sou eu que fortaleço, eu que criei cada uma das estrelas e conheço cada uma delas pelo nome. Você acha que eu não vou cuidar de você? Então o Senhor nosso Deus está nesse lugar. Ele veio aqui para receber a nossa adoração. Ele veio aqui para nos ouvir dizer, Pai, nós precisamos de Ti, precisamos ser renovados na Tua presença, Senhor. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e clamasse a Ele. A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, venham até mim, deixa, porque o meu fardo é leve. O peso que vocês estão carregando é muito grande, é muito pesado demais, não foi feito para vocês. O seu trabalho é descansar em mim. Então deixe diante de Deus nessa noite todo o fardo, toda canseira, e confie no Senhor, porque no momento certo Ele vai revelar a sua luz, Ele vai multiplicar as suas forças, e nós vamos voar com asas como águias, amém? Pai amado, nós te louvamos pela chance que temos de estar nesse lugar nessa noite. Nós sabemos que não com toda a liberdade de que gostaríamos, mas com muito mais liberdade do que muitos irmãos ao redor do mundo, Pai. Por isso nós te glorificamos, por cada vida que dá valor a esse momento e está aqui nessa noite, que disse, olha, eu irei à casa do Senhor, eu irei aprender do meu Deus. Então, Senhor, fala aos nossos corações, nós queremos te conhecer, nós queremos nos derramar diante de ti, queremos aprender do Senhor, Pai. Senhor, venha se revelar, venha revelar a sua vontade aos nossos corações, porque eu sei, Senhor, que o seu fardo é leve, que o peso que nós temos que carregar, a cruz que temos que carregar é muito mais suave, Senhor, do que o peso que o mundo coloca sobre nós. Então nessa noite nos ajuda, Senhor, alivia a nossa o nosso cansaço, Pai, e nos dá a força de que precisamos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor com um louvor bem antigo, que Ele fala justamente, Pai, me renova, porque eu quero ser como o Senhor. Então renova-me, tudo que há em mim, de mim mesmo, nada vale, nada presta, mas eu quero ser renovado, eu quero parecer com Jesus, eu quero ser como o Senhor. Amém? Glória a Deus.
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Quero ser como tu. Glória a Deus. Queremos ser como o Senhor. A palavra do Senhor: vinde a mim, descarrega o seu peso, toma o meu jugo e aprendam de mim. Sejam como eu. O desejo do Senhor é que nós busquemos ser como Ele é, manso e humilde de coração. Eu sei que as situações vêm, eu sou uma pessoa extremamente falha, como eu acredito que a maioria, e às vezes você passa por um momento de nervoso, daí você percebe que você não é tão santo quanto você acredita que seja realmente. Mas o Senhor fala: não desista, permaneça nesse caminho até o fim. O seu trabalho não vai ser vão na minha presença, continua. A palavra diz: até o fim Ele vai continuar a obra em nós. E até aquele dia Ele ainda vai concluir, amém? Então não desista, diga: Espírito Santo de Deus, eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor flua dentro de mim, eu preciso que o Senhor me ensine a ser como o Senhor. Então vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar.
mostra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Senhor, estamos aqui nessa noite, Senhor, para nos colocar diante da Tua presença, para erguer esse altar de adoração, Senhor Jesus, e a nosso coração como sacrifício, para que o Senhor venha renovar, para que o Senhor venha transformar, para que o Senhor venha fazer de nós aquilo que é a Tua vontade. Então, nessa noite, Senhor, viemos nesse lugar com fome e sede pela Tua presença. Renova nossas forças, Senhor Jesus, e nos ajuda a ser como o Senhor. Em nome do Senhor Jesus é o desejo do nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos se sentar. Glória a Deus por mais essa rica oportunidade. Estamos na casa do Senhor. É bom podermos estar aqui. Amém? Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 18. João capítulo 18. Versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: assim o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Agora o versículo 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Amém? Amém. Essa passagem começa o julgamento de Jesus. E Jesus primeiro passa pelo julgamento de Anás. E é interessante, irmãos, que Anás era um ex-sumo sacerdote. Ele não era mais sacerdote. Ele foi sacerdote durante, se eu não me engano, 9 anos. E ele foi deposto por um dos governadores do Império Romano. Tanto é que nesse tempo em que
Jesus viveu, o sumo sacerdote era uma indicação política. Era alguém que era de confiança do império, que se tornava um sumo sacerdote e que controlava o povo. Ele controlava o povo a favor do Império Romano. E é interessante que os fariseus consideravam o publicano alguém pecador e alguém traidor, porque o publicano era um judeu que cobrava o imposto dos seus irmãos judeus para o Império Romano. Mas é interessante também pensar que um sumo sacerdote que é indicado pelo Império Romano e que faz o que o Império quer, também poderia ser considerado um traidor, não é verdade? E o Anás não era mais sumo sacerdote. Ele era um ex-sumo sacerdote, mas o povo tinha consideração por ele. Então a sua família veio de uma linhagem política sacerdotal. Então eles eram sumos sacerdotes, sacerdotes indicados por políticos ou pelo império. E a riqueza deles vinha do quê? Daquilo que Jesus fez lá no templo. O que Jesus fez quando entrou no templo? Ele expulsou os cambistas, ele virou as mesas, ele expulsou aqueles que vendiam no templo. Quem que eram essas pessoas que vendiam no templo? Enviados ou discípulos ou pessoas empregados de Anás e de Caifás, que eram os sumos sacerdotes do templo. Então, nesse tempo, eles eram pessoas corruptas. E é muito interessante quando nós olhamos para essa passagem, vemos um julgamento de pessoas más, pessoas terrivelmente corrompidas, julgando aquele que não tinha pecado, julgando aquele que não fez nada de errado, julgando aquele que está vivendo corretamente e está fazendo a vontade de Deus. E eles levaram Jesus na casa de Anás, primeiro por consideração que alguns tinham que Anás era considerado por alguns ainda sumo sacerdote. Até João vai chamar aqui que o sumo sacerdote que interrogou, mas quem está interrogando aqui até então é Anás. Então ele era considerado. E para ter tempo de as pessoas reunirem, os líderes religiosos, os fariseus e os demais líderes do povo, para eles ter a reunião do Sinédrio. Então essa passagem pela casa de Anás é para dar um tempo para que se reunissem as outras pessoas que iriam continuar o julgamento de Jesus. Então eles estão tentando fazer algo que pareça legal, mas totalmente fora da lei. Primeiro, está errado porque o Sinédrio não poderia se reunir de noite, não poderia julgar ninguém à noite. E quando nós olhamos para a passagem bíblica, nós vemos que eles não tinham interesse nenhum de fazer um julgamento. Eles já estavam com Jesus condenado na sua mente, eles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam matar Jesus. Eles procuravam ou pensavam em fazer isso depois da Páscoa, porque Jerusalém estava muito cheio de gente por causa da festa e haveria motim, haveria muito barulho e confusão, e eles tinham medo do povo se levantar contra eles. Mas porque Judas teve a atitude de negar a Jesus, e também para que se cumprisse a Escritura, foi de fato nesse tempo antes da festa. Então esse julgamento de Jesus acontece entre a quinta-feira e a sexta-feira de manhã. Então Jesus está sendo julgado à noite, Jesus está sendo julgado por pessoas que mereciam de fato estar presos, não julgando ninguém. E Anás faz uma pergunta para Jesus sobre que tipo de ensinamento ele estava dando aos seus discípulos. Irmãos, primeiro, um julgamento, uma pessoa que senta no banco dos réus, primeiro precisa ter uma acusação, segundo, precisa ter testemunhas. E quando ele faz essa pergunta para Jesus, qual que era o ensinamento, Jesus responde assim: você tem que perguntar para eles, porque eu nunca ensinei nada em secreto, todos os dias eu estava no templo ensinando. Então o ensinamento de Jesus não tinha nada de errado com o ensinamento de Jesus. Por isso ele responde dessa maneira. Irmãos, quando eu olho para Jesus agindo dessa forma, com toda a paciência, toda a calma do mundo e toda a inteligência do mundo, e Jesus está sendo preso injustamente, Jesus está sendo levado por pessoas
pecadores, ele era santo, ele é santo, os pecadores estão prendendo ele, os pecadores estão julgando ele, os pecadores estão acusando ele, e ainda assim ele tem a calma de responder, dizendo assim: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo. E eu aprendo, irmãos, algo muito precioso com Jesus, dele responder dessa forma. Algo que nós não temos, que é calma e paciência nos momentos de crise e de dificuldade. No momento em que somos ameaçados, no momento em que alguém nos fala alguma coisa que nos ofende, qual que é a nossa reação? A gente é rápido no gatilho, né? Não sei vocês, irmão, mas eu penso, pá, puf, como foi, já falei, já era. Parece que a mente da gente é rápida, mas nessas horas fica mais rápida ainda. Quando é para responder, quando é para responder a uma acusação, a gente responde com outra acusação. E a gente é rápido, nossa mente é tipo um estralo. Mas Jesus, irmão, nos ensina algo que tem que passar por aqueles 10 segundinhos de pensamento, de análise daquilo que as pessoas estão falando, de quem é que está falando, por que está falando, e depois sim dar uma resposta à altura. Então Jesus nos ensina algo que nós precisamos ter calma nos momentos de crise, de dificuldade, nos momentos de ataque. Nós precisamos aprender com esse mestre da tranquilidade, porque Jesus estava muito tranquilo, mesmo sendo julgado, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo esbofeteado, porque quando ele responde assim, alguém lhe dá uma bofetada, e ainda fala, isso é jeito de falar com o sumo sacerdote? Quando você analisa a resposta de Jesus, a pergunta do sumo sacerdote, que não era mais sumo sacerdote, e o que o soldado faz, não tem lógica. Mas Jesus continua calmo e tranquilo, e ele disse assim: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Há algo interessante no julgamento de Jesus, irmãos, que é a verdade. Ele responde sempre com a verdade. E eu gosto muito dessas passagens bíblicas, que nos ensina que a verdade tem que estar sobre todas as coisas. Jesus falou a verdade. Depois que Jesus responde dessa maneira a Anás e apanha do soldado, agora ele é levado até Caifás, que é a reunião do Sinédrio que está pronta, no versículo 28. Mas eu acho muito interessante que nós vimos aqui 2 quinta-feiras sobre Pedro e a sua negação. Nós falamos aqui que o ambiente que Pedro estava não era propício, e ele negou porque ele se colocou nessa posição. Mas não era ameaçador quando as criadas o acusaram de ser discípulo de Jesus. A única ameaça que tinha foi quando um parente de mal com aquele que ele tinha cortado a orelha, que perguntou se ele era discípulo de Jesus. Dizia ter conhecido ele e sabia que ele estava lá. Mas em comparação com o que Jesus está passando, Pedro nega rapidamente, mas Jesus nunca nega quem ele é. Jesus está sendo julgado, mas não nega nada. Jesus está sendo julgado e continua dizendo a verdade. Jesus está sendo julgado e sabe qual o propósito, sabe quem ele é, o que ele veio fazer, o que ele precisa fazer e o que ele precisa suportar para que ele faça aquilo que ele veio fazer. Então há uma grande diferença entre Jesus e Pedro. Jesus é o nosso Senhor e Pedro somos nós que erramos e falhamos quase em todo momento. E nós precisamos aprender com Jesus que nós temos que ter a tranquilidade na vida que Jesus tinha quando ele estava passando por momentos de crise. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. É difícil, não é fácil esse tempo. Mas Deus está sempre querendo falar alguma coisa, não é verdade? A gente aqui custa para entender. Quando eu olho para a situação que nós estamos vivendo, nós vivemos em um tempo em que está muito chato viver nesse tempo, tudo que você fala ofende, tudo que você fala as pessoas acham ruim. Hoje em dia você faz um gesto, o gesto significa alguma coisa, e esse gesto porque significa alguma coisa, eu vou te processar porque você fez esse gesto, não é verdade?
Às vezes pode estar pregando aqui, você fez um sinal com a mão, gravou, está lá, alguém pode te processar porque você fez um gesto que ofende alguém. Então, o tempo que nós estamos vivendo, além de difícil, é um tempo muito chato, muito complicado. Porque Jesus respondeu a verdade, levou uma bofetada. Então Jesus viveu um tempo parecido com nós. Um tempo em que a verdade ofende, um tempo em que a verdade irrita os outros, o tempo em que a minha calma ofende aquele que não tem calma, a minha paciência ofende aquele que não tem paciência, a minha tranquilidade diante da situação deixa alguém que não pensa do mesmo jeito ofendido. O cristianismo ofende as pessoas, irmãos, porque o cristianismo é de um Cristo que tem serenidade, que tem calma, que vem de alguém que apanha e não revida, de alguém que sofre injúria e não injuria também. Então, ser cristão ofende o mundo. E nós estamos vivendo nesse tempo chato, e esse tempo também, além de chato, um tempo difícil. Porque o tempo é difícil porque nós demoramos para entender as coisas. Está morrendo muita gente, é verdade? Mas é muito interessante nós pensarmos que as pessoas morrem do nosso lado e nós não conseguimos aprender com a morte dos outros, com a luta e a dificuldade dos outros. Porque nunca se foi tão precioso, irmãos, o ar que nós respiramos. Porque tem pessoas que hoje não estão podendo mais respirar sozinhas. E quantos de nós acordou hoje de manhã e falou: obrigado, Jesus, porque eu estou podendo respirar. Obrigado, Jesus, porque eu respiro por conta, não estou precisando de uma máquina. Obrigado, Jesus, porque eu consigo comer, não tem soro vindo nas minhas veias. Não é questão de soberba, é questão de entender o tempo que nós estamos vivendo e aprender com o tempo que estamos vivendo. Quantos de nós murmurou e reclamou da vida hoje? Irmãos, estar vivo é um privilégio, é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas a gente, porque tem um problema no trabalho, a gente, que vida difícil. Porque tem que acordar cedo, que vida complicada. Porque a criança fez alguma coisa, fala: meu Deus do céu, o que eu fui inventar na vida de arrumar um filho? E assim vai, a vida da gente é assim, só de reclamação. Mas nós não valorizamos as pessoas preciosas que temos conosco: a mãe, o pai, o filho, a esposa, o esposo, o tio, a tia, a avó, o sobrinho, a sobrinha. Nós deixamos de valorizar essas coisas. E o tempo está difícil e esse tempo está querendo nos ensinar uma coisa e nós não entendemos. Nós ficamos aí murmurando, chorando, reclamando e não aprendendo. Nós precisamos aprender com o tempo que vivemos. Esse tempo é um tempo em que nós precisamos valorizar as pessoas. As pessoas que estão perto de nós, as pessoas que nos amam, as pessoas que cuidam de nós, cuidar daqueles que precisam ser cuidados. E quando nós olhamos para Jesus vivendo essa situação de que Ele está sendo julgado, porque diz a verdade, está sendo julgado porque Ele ama, está sendo julgado porque fez milagre, está sendo julgado por inveja, e Ele ainda assim tem toda a calma do mundo para responder com a verdade. Ele nos ensina que nós precisamos continuar olhando para Ele, irmãos, porque Ele vai dizer lá: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aí então acharei descanso para as vossas almas. Você sabe por que nós vivemos cansados? Porque nós não aprendemos com Ele, que é manso e humilde de coração. Você sabe por que nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, e de fato existe uma sobrecarga sobre os ombros de cada um de nós, e a gente acorda cansado, a gente olha para a notícia nos cansa, a gente olha para a realidade nos cansa, nós olhamos para a vida e a vida nos cansa, porque nós não aprendemos com o Mestre Jesus, que é manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade dele está levando ele para a cruz, mas não por causa do julgamento do povo, do sinédrio, mas porque ele se entregou por cada um de nós. Ele falou: a minha vida ninguém tira, eu a dou.
Abre lá em Marcos, capítulo 14. Jesus é o nosso espelho, irmãos. Jesus é o nosso exemplo maior. Quando nós pensamos em Moisés, nós falamos que Moisés foi um grande homem de Deus. Foi. Mas chegou um momento em que ele, assim como nós, vacilou. Quando nós pensamos em Davi, foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós olhamos para a realidade toda, para um contexto geral, nós vemos que Davi também vacilou. Nós podemos olhar para Abraão, o pai da fé, um homem de muita fé, mas quando nós olhamos para a história toda, nós vamos ver que esse homem também vacilou. Nós podemos olhar para Isaac, que também cometeu o mesmo erro que seu pai Abraão. Quando nós olhamos para Jacó, também chega a um ponto que eles vacilam, que eles pisam na bola. Quando nós olhamos para Elias, o grande profeta, nós vemos que ele também vacilou. E assim como nós, carregou um fardo pesado, achou que o fardo estava pesado, a ponto de entrar numa caverna e pedir para morrer. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós não conseguimos achar nada para dizer assim, não, Jesus pisou na bola nessa. E justamente ele não pisou na bola, porque ele sabia que nós pisaríamos. Jesus viveu corretamente porque ele sabe que nós não conseguimos. E ele é o nosso espelho, o nosso exemplo, o nosso modelo. O versículo 53 do capítulo 14 vai dizer assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Irmãos, esse povo estava perdendo sono para poder condenar Jesus. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas que sentavam-se junto ao fogo. E o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Irmãos, eles estavam procurando depoimento para poder condenar à morte. Ele já está com o julgamento pronto, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e não respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vedaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Irmãos, eles levaram algumas testemunhas falsas, mas o testemunho deles não era coerente. Jesus, ao ouvir a pergunta do sumo sacerdote, eu acho interessante que, acredito que Jesus pensou assim: se esse povo continuar me julgando do jeito que eles estão julgando com essas testemunhas, não vai acabar nunca. Então eu vou ter que confessar meu crime. Quando ele pergunta: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele falou: sou. Eu vou ter que confessar meu crime de ser filho de Deus. Eu vou ter que confessar para que esses homens me matem logo, porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Vai amanhecer e eles não vão fazer o que precisa ser feito. Irmãos, o crime de Jesus é ser filho de Deus.
O crime de Jesus é não ter pecado. O crime de Jesus é dizer a verdade. O crime de Jesus é ser o caminho, é ser a verdade e é ser a vida. O crime de Jesus é ser filho de Deus. E quando ele diz isso, o sumo sacerdote rasga as suas vestes. Como eu disse aqui, não sei se foi semana passada, os judeus procuravam um sinal. Mas os judeus não conseguem entender aquilo que nós entendemos, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não conseguem entender que Jesus se despiu de sua glória no céu e veio habitar aqui na terra como homem, como ser humano. Eles não conseguem entender aquilo que eu e você entendemos, aquilo que o Espírito Santo um dia nos revelou. Um dia que o Espírito Santo abriu os nossos olhos, não porque nós somos bons, não porque nós somos inteligentes, não porque nós, por nossa própria força, ou por nossa própria sabedoria sabemos alguma coisa, mas porque um dia Jesus se decidiu revelar a nós, por isso nós acreditamos nele. E ele confessa e diz: eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E eles acabam com o julgamento no Sinédrio. Agora Jesus precisa ser julgado pelo Império Romano, para que nós façamos aquilo que precisa ser feito. Depois disso, eles levaram Jesus para Pilatos. E no capítulo 15, no versículo 1, vai dizer assim: de manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei, e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucificam, gritaram eles. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos não suportou a pressão. No capítulo 18 de João, nós vamos ler o mesmo texto. No versículo 28 a seguir diz assim: em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Irmãos, a religião do povo judeu matando Jesus. E olha como é incrível que eles não queriam se contaminar. Eles não entraram no pretório romano para não se contaminar. Mas eles estavam julgando o Filho de Deus. Eles estavam acusando o Filho de Deus. Eles estavam levando para a morte o Filho de Deus. E eles não entram no pretório para não se contaminar.
A religião faz isso para as pessoas, irmãos. A religião nos cega. Porque às vezes nós vivemos uma religiosidade que faz com que, eu não posso fazer isso, não posso pisar aqui, porque isso vai me contaminar. Mas eu acuso as pessoas, eu aponto o dedo, eu faço tudo quanto é coisa pior do que pisar aqui. Mas porque a lei diz eu não posso pisar aqui, eu não vou pisar, mas o resto eu faço. É o que acontece com a religião do povo judeu aqui, no julgamento de Jesus. Nós não podemos entrar lá por causa da contaminação cerimonial, mas nós podemos acusar o Filho de Deus e entregar ele para a morte. Nós podemos fazer isso. A religião pode matar, e a gente vê a religião matando muita gente. E Jesus veio para cuidar e para dar vida e vida com abundância. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no, julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Versículo 38, Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Irmãos, é interessante que Jesus falou a verdade e levou uma bofetada. Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, mas que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade. E quando ele diz isso, e ele diz assim: aqueles que são da verdade é aqueles que me ouvem. Ele recebe uma pergunta de Pilatos que é assim, que é a verdade? Só que Pilatos faz uma pergunta, mas não espera a resposta. Que é a verdade? E ele vira as costas e sai. Por quê? Porque as pessoas, na maioria delas, não querem ouvir a verdade. Porque a verdade ofende. A verdade machuca. A verdade faz doer. Porque Jesus vai dizer para ele depois: você não tem autoridade nenhuma se do céu não fosse te dado. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade que na cabeça de Pilatos era inaceitável. Então a verdade só é verdade para mim aquilo que eu aceito como verdade. Então Jesus discutir e falar da verdade para alguém que não quer ouvir a verdade é perda de tempo. E a maioria das pessoas não querem ouvir a verdade. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que em alguns lugares a verdade está sendo dita, mas quando a verdade é dita, as pessoas falam que é mentira. O Evangelho também é assim. Quando nós vamos pregar o Evangelho é a verdade de Jesus Cristo, que Ele veio ao mundo para salvar aquele que se havia perdido. Mas em alguns lugares, a verdade do Evangelho não é verdade. É considerado uma mentira. Por quê? Porque o Evangelho é graça. Nós somos salvos pela graça. Mas alguns falam assim: eu não posso pisar aqui para que eu não possa me contaminar, mas eu faço tudo o resto.
A religião às vezes aprisiona a gente no sentido de não poder pisar aqui. E a graça vem e fala assim: você tem todo o direito de pisar aí, se você quiser pisar. Mas o meu Espírito diz aonde você pode ou não pode pisar. Não precisa que alguém te diga aonde você não pode pisar. A graça de Deus, irmãos, nos chama do jeito que nós estamos. E o Espírito Santo nos molda e nos ensina para que nós não fiquemos do jeito que nós estamos. Ainda que a religião não precise me cercar e me mostrar e me falar. Não, a verdade de Jesus Cristo através do Espírito Santo na minha vida é que faz eu entender aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. E é interessante que nós chegamos aqui no texto que nós lemos em Marcos 14, ao ponto de que foi colocado diante do povo uma escolha. Vocês querem que eu solte Jesus, o rei de vocês? Não, nós queremos Barrabás. As pessoas escolheram o quê? O ladrão. As pessoas escolheram o quê? O malfeitor, ao invés do Filho de Deus. O Filho de Deus foi condenado para que o ladrão fosse solto. Assim é o Evangelho de Jesus. Jesus foi condenado para que eu, você, ladrão, bandido, malfeitor, pessoas usurpadoras, erradas, mentirosas, fôssemos salvos. Jesus foi entregue e condenado e morto para que eu e você vivêssemos. Barrabás, irmãos, tipifica eu e você. Nós somos o Barrabás, que vivemos no lugar de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Jesus morre para que eu e você tenhamos vida. Jesus, nós não só somos o Barrabás, como nós somos os sacerdotes que acusam Jesus. Jesus não só morre em nosso lugar, mas morre por nossa causa, por nossa culpa. E o Evangelho não é só Jesus morreu por nossa causa, ou para que eu tenha vida. Não, Jesus morreu também, foi por minha culpa, foi porque eu sou pecador, foi porque eu não consigo viver corretamente, foi porque hoje eu me alinho, amanhã eu já me entorto de novo. Foi por isso que Jesus morreu, por minha culpa, por sua culpa, pela culpa de toda a humanidade. Foi por isso que Jesus morreu. Nós lemos esse texto e vemos um julgamento injusto, mas o julgamento de Jesus não poderia ser justo. Por quê? Porque como é que você julga alguém que não tem culpa, que não tem pecado, que nunca falhou, que nunca errou? Jesus de fato tinha que ser injustiçado, para que ele cumprisse lá na cruz do Calvário toda a justiça de Deus. Nós sempre olhamos para esse texto da crucificação e olhamos e nos entristecemos. E de fato a tristeza precisa vir sobre o nosso coração, mas não pelo fato de Jesus ter passado por isso. Sim, pelo fato de Jesus ter passado pela cruz, sim, também. Mas por causa que ele passou por isso, foi por minha culpa, foi por minha causa, foi por meus erros. Você sabe por que dificilmente ou impossível que uma pessoa se volte para Jesus por conta própria, sem o Espírito Santo o chamar? É porque o pecado, sem entendimento do que ele causa, não gera dor e não gera culpa. É verdade. Por isso que as pessoas não se voltam para Jesus voluntariamente. Um dia a pessoa acordou e falou assim: agora eu quero seguir Jesus. Sem nenhuma influência do Espírito Santo ou da Palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Porque se nós não olharmos para a crucificação, olharmos para a cruz, para a condenação de Jesus, e isso não doer em nós, não tem como nós nos arrependermos do que nós fizemos. Porque cada vez que eu peco, irmãos, foi uma ferida que foi colocada sobre o corpo de Jesus. Foi uma dor que o meu Jesus levou na cruz, por minha culpa. Ele sofreu para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Glória a Deus. Ele foi condenado para que eu e você não fôssemos condenados. Por isso que a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Jesus nos livra da condenação quando nós aplicamos o sacrifício que Ele fez. Quando a dor que Ele sentiu gera culpa em nós por causa do nosso pecado e nós nos voltamos para Ele, nos arrependemos e clamamos pela misericórdia dEle. É assim que nós somos salvos. Arrependimento. Viver a vida de Jesus. Fazer, irmãos, o sacrifício de Jesus valer a pena. Nós precisamos enxergar o sacrifício que Jesus fez por nossa causa e por nossa culpa. E nos arrependemos a cada dia e nos voltamos para Ele. É de graça, é de graça. Foi por amor, foi por amor. Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele confessou quem Ele é. Ele confessou para mim e para você: eu sou filho de Deus. E o Espírito Santo falou fundo no nosso coração e no nosso ser, falou: você precisa seguir esse Jesus. O Espírito Santo um dia abriu os nossos olhos, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que o Deus desse século cegou o entendimento, cegou o entendimento para que as pessoas não enxerguem, mas graças a Deus, que um dia Jesus se revelou a cada um de nós. Aleluia. Coloque-se de pé. A salvação é algo maravilhoso, é algo a ser valorizado ainda mais nesse tempo, porque hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Os judeus tiveram uma escolha e escolheram Barrabás. Jesus teve uma escolha e escolheu morrer por nós. E escolheu confessar: eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Enquanto Pedro nega Jesus, Jesus está confessando quem Ele é. Enquanto Pedro nega conhecer a Jesus, Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus, para que aqueles que me negam hoje, possam se tornar filhos de Deus amanhã. Pelo sacrifício que eu vou fazer na cruz, e agora Ele já fez, está consumado, está feito, e eu e você temos vida em Jesus. Tinha uma música muito antiga que dizia assim: vida só há em Jesus, vida no sangue lá na cruz. A vida só há em Jesus, irmãos. Vida só no sangue da cruz. Vida é só através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus usou a nossa cruz, irmãos. Nós éramos Barrabás. Na história da cruz, eu e você somos o inimigo. Na história da cruz, eu e você somos o vilão. Tem uma música que está fazendo sucesso, não sei se está fazendo sucesso ainda, porque sucesso dura uma semana hoje em dia, né? Mas nessa história da cruz, o maior vilão sou eu. Nós somos o vilão. Nós somos o vilão beneficiado pela graça da cruz de Cristo. Para pensar, irmãos, que o Evangelho para alguns é loucura por causa disso. Porque eu e você somos o vilão. E ao mesmo tempo que nós somos o vilão, nós somos os beneficiados pelo sacrifício da cruz. Foi por minha culpa e eu me beneficio. Foi eu que fiz. Foi eu que feri Jesus. Foi eu que o acusei. Foi eu que apontei o dedo. Foi eu que fabriquei a cruz para Ele morrer. Mas é por mim que Ele está morrendo. E mesmo fazendo tudo isso, Ele me ama, Ele cuida de mim, e Ele diz: eu estou fazendo isso, eu fiz isso, foi por amor a você, para que você tenha vida, e vida abundante. Então não viva nada menos do que uma vida abundante na presença de Deus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para que a tua vida valesse a pena. A nossa vida precisa valer o sacrifício de Jesus, irmãos. Nós precisamos deixar de viver uma vida chorosa, resmunguenta, e viver uma vida plena, porque o sacrifício de Jesus foi para que eu e você tenhamos vida. E vida abundante. Vida alegre. Vida que se aproveita, irmãos. Glória a Deus. Cada momento, cada minuto que se valoriza. Como nós precisamos enxergar melhor a vida.
Como nós precisamos parar para pensar antes de responder. Como nós precisamos procurar viver em paz. Como nós precisamos evitar atrito. Como nós precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Aí nós vamos viver com a alma descansada, porque nós estamos sobrecarregados, porque nós não somos mansos. Nós estamos sobrecarregados porque nós não somos humildes. Nós deixamos de aprender com Jesus, irmãos. Nós sabemos toda a história dele, mas nós não aprendemos com ele. Está na hora de pararmos e pensarmos no meu lugar. O que faria Jesus? Nesse momento, como Jesus agiria? Na minha casa, como Jesus agiria? Na ofensa, como ele agiria? Olhe para a palavra, olhe para a história, olhe para o Evangelho. Nós não queremos ser injustiçados, mas nós injustiçamos. Nós não queremos ser acusados, mas nós acusamos. Nós não queremos que as pessoas apontem o dedo, mas nós apontamos. Jesus nos ensina muita coisa, irmãos, basta nós olharmos para Ele. Precisamos olhar para Jesus, porque nessa história o vilão somos nós e Ele é o nosso herói. Não é um herói, irmãos, que vai lá e mata todo mundo. Não, é o herói que morre para que todo mundo tenha vida. É o herói que morreu para que eu e você tivéssemos vida. É o herói que se entregou para que eu e você estivéssemos aqui hoje. É o herói que se entregou para que eu e você tivéssemos esperança. É o herói que se entregou para a morte para que eu e você esperássemos nele e esperássemos por ele. E renovasse as nossas forças assim como a águia, que corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. É esse Jesus que nós estamos aqui nesta noite para adorar e para ouvir sobre Ele. É a Ele, é só Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É Ele que merece a nossa gratidão, o nosso louvor. É Ele que merece o nosso glória. É Ele que merece tudo aquilo que nós podemos oferecer para Jesus. Nós precisamos oferecer, porque Ele entregou tudo, Ele não deixou nenhuma reserva para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Então vamos viver a vida que Jesus comprou para nós na cruz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Paizinho querido, por tua graça, por teu amor. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor da glória. Continue nos abençoando. Continue abrindo nossos olhos para que possamos entender, Senhor, a grandeza de tudo que o Senhor passou e o que nós fizemos. Pai amado, e que nós possamos entender e vivermos, Senhor, debaixo dessa graça poderosa, entendendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e o Senhor fez tudo isso para que nós tenhamos vida e vida abundante e que nós possamos desfrutar dessa vida, viver essa vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra e por teu amor. Amém? Amém. Irmãos, vamos orar em favor da Ivete, que eu acho que ia passar por uma cirurgia hoje. O câncer dela voltou e que Deus possa ter misericórdia. Vamos orar também em favor do Vanderlei Scheuer, que pediu oração. Ora em favor da Rafaela, também, aquela moça que veio sábado na igreja, pela família dela. Quem mais precisa ser lembrado? A tia da Andréia, Tere, né? E o Vinícius, como está? Não sei, irmã. Ele está quase saindo do hospital. Já está quase saindo, né? Obrigado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como tua igreja, nós queremos clamar nesse momento. Pai, debaixo do entendimento que sabemos que o Senhor conquistou vida e vida para cada um de nós, inclusive para esse, Senhor Deus, que nós queremos interceder em favor, Senhor, da Tere, tia da irmã Andréia, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia. Senhor, toca, Senhor, nós repreendemos esse mal. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai,
essa vida, abençoe a Mônica, o Valde também, Pai, cura, abençoe a vida deles, o Vinícius, complete um milagre na vida dele, abençoe a vida do Rodrigo, Senhor, também, abençoe, Pai amado, a vida do Vanderlei, Scheuer, Pai, toca nessa vida, cura, tira todo o mal, toda a trombose, Pai, toda a dor, Pai, que o seu poder venha estar sobre essas vidas, abençoe a vida da Rafaela também, abençoe a sua família, Pai, salve, toque, Senhor, traz alegria, traz, Senhor, meu Deus, novamente a vontade de viver, em nome de Jesus eu oro em favor da tua igreja, abençoe a Ivete, Senhor, a tia Nadir, abençoe, Senhor, aquela família, Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, todo o câncer, toda a enfermidade, toda a fraqueza espiritual, carnal, física, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos, da tua igreja. Guarde o teu povo, Senhor. Abençoe, da saúde, Senhor, da vida plena, vida abundante, entendimento, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimento.